Eu convido você para ler a palavra de Deus comigo. Hoje eu quero ler no livro de 1 Reis. Quero ler apenas 2 versículos para nós meditarmos neste dia tão maravilhoso, tão especial, quando nós confiamos sim no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. 1 Reis, capítulo 14, e eu quero ler com os meus irmãos os versículos de número 8 e 9, que diz assim a poderosa palavra de Deus: Tirei o reino da família de Davi e dei a você. Mas você não tem sido como meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que vivem ou viveram antes de você, pois fez para você outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Queridos, esse texto da Bíblia Sagrada fala a respeito de um homem por nome de Jeroboão. Jeroboão, ele recebeu de Deus um presente, uma oportunidade que Deus concedeu para Jeroboão, e Jeroboão, ele desperdiçou as oportunidades de Deus. Olha, amados, oportunidade de Deus, ela tem que ser muito valorizada, sabe? Quem valoriza as oportunidades de Deus vive bem. Acredite. Vive bem espiritualmente, ele vive debaixo da graça de Deus. As oportunidades de Deus, elas não podem ser desperdiçadas, sabe? As oportunidades de Deus, elas não podem ser jogadas fora. Quantas pessoas que jogam as oportunidades que Deus dá fora, sabe? É como se não tivesse nenhum valor. As oportunidades de Deus não é um simples papel, um panfleto que você pega na rua, pega por educação e mais na frente você amassa e joga na rua. Nem olha, sabe? Tá nem aí. As oportunidades de Deus, elas vão muito mais além que isso. E Jeroboão, ele recebeu uma oportunidade de Deus, podendo ele valorizar, ele não valorizou. E isso não é bom, sabe, irmão? Jeroboão, a Bíblia diz que ele foi um dos reis de Israel, e ele foi o primeiro deles. Ele era filho de Zeruia, ele era filho de Nebate, e ele havia nascido na tribo de Efraim. E durante a juventude, ele conviveu, e ele se revoltou contra Salomão, sabe, irmão? Se revoltou contra Salomão. Salomão, um homem sábio, Salomão, um homem sábio. Diz a Bíblia Sagrada que quando ele se revoltou contra Salomão, que na época, filho e sucessor de Davi, grande em sabedoria, Salomão, ele tinha tanta sabedoria, tinha tanta graça de Deus, que ele incomodou
Jeroboão de uma maneira que Jeroboão se revoltou. Diz a Bíblia Sagrada que naquela época, Abias, que era o filho de Jeroboão, ele ficou muito doente, sabe? E este disse à sua mulher: mulher, usa um disfarce e para que não te reconheça, ou para que você não seja reconhecido como mulher de Jeroboão, sabe? Ele instruiu a esposa de usar um disfarce para que ela não viesse ser reconhecida como mulher de Jeroboão. Por quê, irmão? Porque ela tinha que ir para Siló, porque lá em Siló, nós conhecemos a história, tinha um profeta por nome de Aías. E Aías, como homem de Deus, Aías, ele tinha a revelação de Deus. Há tempos atrás, Aías tinha falado para Jeroboão que ele iria ser rei. E se cumpriu aquilo que Aías disse. Então Aías, ele tinha uma credibilidade, sabe? A credibilidade que ele tinha, a carga que ele carregava, a bagagem que ele tinha diante de Deus, era uma bagagem, irmãos, de causar espanto, sabe? Uma bagagem que ele tinha que causava espanto na vida de muita gente. E a Bíblia diz que Jeroboão manda a esposa ir justamente para consultar acerca do que iria acontecer com seu filho que estava doente. E ela, assim, obedecendo ao esposo, não ter o Espírito Santo de Deus, por não ter nenhum temor a Deus, ela obedeceu e fez justamente aquilo que Jeroboão mandou. Você está entendendo? Ela foi e fez. Meu esposo está mandando, eu vou fazer o que ele está mandando. Foi. Ele foi, ela foi ao encontro de Aías. Levou tantas coisas, sabe? Levou pão, levou alguns bolos, levou garrafa de mel para agradar o profeta. Sabe? Profeta de Deus, irmãos. Ele é profeta de Deus. Profeta de Deus, ele não se prostra diante de determinadas situações. Eu ensino direto, sabe? Você não pode dar o braço a torcer ao diabo, não, irmão. Não pode, não. Toma aqui, ó. Sabe? Lembra daquelas brincadeiras antigas de escola que existia? Né? Hoje a gente não vê mais, não. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Era uma brincadeira que tinha pesada de escola, sabe? Um grupinho vinha, quando pegava, tava o braço para trás e era coxo, viu? Tá brincando? Então, profeta que é profeta, homem de Deus que é homem de Deus, irmão. Mulher de Deus que é mulher de Deus, era diferente, irmão. Era diferente. Só que Jeroboão tinha perdido o temor, sabe? Tá de todo jeito. Fez coisas terríveis, pior do que os reis que eram antes dele. Os reis que ele conheceu. As pessoas que ele teve a oportunidade de conviver com as mesmas. Então, ele estava vivendo uma vida onde ele estava vivendo de todo jeito, mas ele queria saber porque queria o que ia acontecer com o filho dele. Vai perguntar aí, procura o profeta, pergunta para ele o que vai acontecer, o que há de suceder com ele. E aí a Bíblia Sagrada revela que ela assim fez para ir ao encontro do homem de Deus, do profeta Aías. Existem coisas na nossa vida, na nossa caminhada, que nós temos que ter muito cuidado, ser muito prudente na nossa caminhada. Nós precisamos entender o que Deus ele tem para fazer na nossa vida, sabe? Nós temos que entender que Deus,
Ele é aquele que nos chama para a obra? É. Mas Deus também é aquele que cuida de uma maneira bem sobrenatural. Você sente o cuidado de Deus sobre a sua vida? Você sente que Deus, Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes, sente? Então, Aías, ele foi um profeta que ele, na verdade, ele recebia os cuidados de Deus o tempo todo e toda hora. Mas muitas coisas vinha acontecendo na vida dele. A Bíblia Sagrada diz que foi necessário Deus tirar o reino da família de Davi e dar a Jeroboão. A Bíblia diz que Jeroboão disse, que Aías disse: tirei o reino da família de Davi e dei a você. Mas você não tem sido como meu servo Davi, que obedecia os meus mandamentos e seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Irmãos, quantas e quantas pessoas que não faz o que Deus aprova, sabe, na obra. Como é que eu olho para dentro de mim? Como é que eu tenho me identificado, sabe? Será que eu venho fazendo justamente o que Deus aprova que eu faço? Ou eu venho me prostrando diante da vontade do inimigo? A obra de Deus, ela tem que ser feita com muita prudência, sabe? Olha, irmão, quer perder um pouco do seu sossego? Comece a fazer a vontade de Deus. Comece a fazer aquilo que o Deus Todo-Poderoso manda você fazer. Comece a entrar por um caminho que o próprio Deus, Ele quer que você entre. Aías, ele estava no caminho que Deus ordenou que ele ficasse. Aías, ele foi um homem que verdadeiramente Deus se utilizava da vida dele. Ele não tinha nenhum medo, nenhum temor de fazer justamente aquilo que Deus mandava. E ele disse, Deus tirou o reino de Davi e deu. Muitas coisas aconteceram, toda fazendo apenas o que Deus aprova, ou que Deus, fazendo apenas o que Deus aprova. Quantas vezes que não estamos fazendo o que Deus aprova? Quando nós olhamos para dentro de cada um de nós precisamos entender que precisamos melhorar. Eu fico pensando comigo, sabe? Cadê os Elias da terra? Cadê os Elias da terra? Por onde eles andam? Eles não gostam de mim, sabe? Eles ficam furiosos comigo, sabe, irmão? Eles ficam furiosos, sabe por quê, irmão? Mas, pastor, ainda tem os Elias da terra? Os Eliseu da terra? Cadê os Eliseu da terra? Quem era Eliseu, irmão? Eliseu, ele foi um homem que Deus usou ele na caminhada, sabe? Eliseu foi um homem aonde a Bíblia Sagrada diz que Eliseu, ele foi um dos profetas citados no Velho Testamento. Sua história está relatada na Bíblia e a história dele está lá no livro de 2 Reis. E ele vivia, sabe aonde vivia Eliseu? Eliseu, ele vivia no vale próximo ao Rio Jordão. Ele era filho de Safate. Ele foi sucessor de Elias e muitas obras deste profeta foi feito com a capa de Elias. Sabe o que me chama a atenção?
A pergunta que veio hoje, sabe, remoendo dentro de mim nas madrugadas, a palavra que veio hoje mexendo comigo, sabe, irmão? Cadê os Eliseu? Cadê os Eliseu? Os homens de Deus, sabe? Cadê? Por onde andam eles? Existe Eliseu ainda, homens que têm autoridade de Deus, que são usados por Deus? Existe, mas os tais não gostam de mim não, sabe, irmão? Por quê, irmão? Existem os Eliseus usados por Deus? Existe. Mas para ele pregar em uma igreja, para ele receber um convite seu, você tem que pagar para ele uma fortuna. É como se eles andassem vendendo milagres. E milagres não se vende não, irmão. Deus é Deus, sabe? Deus é Deus. Cadê os Eliseu? Eliseu um dia, depois que ele tinha recebido a unção dobrada de Elias, ele ia caminhando na dele, como diz o adágio. Ele ia caminhando tranquilamente, tranquilos, né? Ele ia caminhando e de repente ninguém sabe de onde surgiu 42 jovens. 42. Apelidando ele, sabe? E ele, cheio de Deus mesmo, ele virou a mão e amaldiçoou e apareceu 2 justos, ninguém sabe de onde. E aí eu fui pesquisar, fui buscar, mas isso era um lugar de quê? Era um lugar de mata? Era um lugar de sítio? Era o quê? Uma cidade. Apareceu 2 justos e tragou os 42 jovens, e grande foi o saceiro, o desespero foi muito grande. Amados, ou Deus mostra que Ele é na nossa vida, ou Ele não mostra. Ou Deus mostra que Ele é com você, ou Ele não mostra, sabe? Ou você tem autoridade de Deus, ou você não tem. Deus disse para um obreiro: olha, filho, ou tu tem autoridade de Deus, ou tu não tem. Ou tu é, ou tu não é, sabe? Ou tu foste chamado, ou tu não foi. Ou tu foi escolhido, ou tu não foi. Tu foi separado, ou tu não foi. Tu tem que resolver tua vida, o que tu quer para tua vida. Tu tem que saber a quem tu estás servindo, tu tem que saber quem tu estás pregando. Tem gente que prega, não sabe nem quem que está pregando, irmão. Eu prego Jesus de Nazaré. Eu prego Deus Todo-Poderoso, sabe? Que faz grandes coisas acontecer e que mostra a grandeza dele na nossa vida. Aías, um profeta que não se prostrou diante de Jeroboão, nem diante das ofertas que ele vinha trazendo, que ele mandou a mulher dele levar bolo, sabe? Mandou levar bolo, mandou levar o que mais? Mandou levar bolo, mandou levar para ele também pães, mandou levar também para ele uma garrafa de mel, sabe? Para querer saber o que ia acontecer a respeito do filho. Mas Aías, ele não se vendeu, ele não tem história. A palavra foi uma só. Porque tu te disfarça, mulher de Jeroboão, entra que eu tenho duras novas. Quando ela entra, diz: quando tu voltar, que tu colocar a planta do teu pé, o menino vai morrer. Sem história. Cadê o Isaías na terra? Ainda existe? Cadê o Isaías? Se corromperam? Cadê os Eliseu? Se acabou? Cadê a Isana? Não existe mais? São coisas que a gente tem que trazer à memória, irmão. É a genuína palavra que tem que despertar o povo, justamente para que as pessoas possam voltar a ser as pessoas que eram antes. Pessoas que profetizavam, hoje não profetizam mais, sabe? A profecia parece que está se acabando. E a Bíblia diz, amados irmãos, a Bíblia diz que se não houver profecia, o povo que se corrompe, sabe? Se não houver profecia, o povo se corrompe. Tem que ter profecia na obra. Eu não estou falando de meninice, não. Eu estou falando das coisas de Deus. Se não tiver, o povo se corrompe. Tem que ter, Deus tem que falar, sabe? Tem que falar, irmão.
O povo tem que abrir a boca, o povo tem que ser usado por Deus. Deus quer se utilizar de mim, Deus quer se utilizar de você. Deus não quer que você se corrompa, não. Quantas e quantas pessoas que se corromperam, quantas e quantas pessoas que parou na caminhada e que hoje está numa situação difícil. É a Bíblia Sagrada que diz, meu filho. Eu não estou ensinando nem induzindo você a ir para um culto e começar a profetizar e falar coisas que Deus não está mandando você falar, não. Sabe? Está escrito no livro de Provérbios, capítulo de número 29, versículo de número 18. Diz a Bíblia Sagrada: não havendo profecia, o povo se corrompe. Quantas pessoas corrompidas? Quantas? Porque não tem lugar que não há profecia. A profecia abrange, não é? A profecia, eu estou profetizando para você aqui, a maior profecia nós sabemos que é a palavra, né? E não havendo profecia, é aqui, ó, também, ó, a palavra. Não havendo a palavra, o povo se corrompe, sabe? Tem que ter a palavra, tem que ter a palavra. Profecia tem que existir. Existe ainda os instrumentos de Deus na terra. Alguns estão acorrentados, alguns estão parados, alguns estão dominados, e é verdade. Dominado por um cargo, dominado pelo homem, sabe? Porque tem que fazer o que o homem quer. Se não fizer o que o homem quer, perde o cargo, perde a posição, não recebe oportunidade das igrejas e por aí vai. E o meu negócio não é com esses tais homens corrompidos que estão corrompendo as pessoas, que não podem fazer a vontade de Deus dentro da igreja. Não. Comigo não tem isso. Culto que eu dirijo, eu ensino, eu digo, eu dou logo decreto, eu digo: olha, irmão, se tem convicção que Deus usa, deixa Deus te usar. Agora não venha com carne não, viu? Um dia eu disse isso num culto, um obreiro me procurou, um irmão, que não era, né? Eu estava visitando, chegou para mim e disse: pastor, o senhor está tocando nos vasos? Eu digo: tô não, meu filho, o que é isso, meu santo? Não estou tocando não. Por que, meu filho? Você está dizendo isso? Não, porque o senhor disse que se for Deus, pode dar lugar, e se não for Deus, tem que se sentar. É melhor ficar quieto? Sim, filho. Porque Deus queria me usar ali, mas eu fiquei um pouquinho constrangido. Gente, constrangido? Se Deus quer te usar, meu irmão, deixa Deus te usar. Tu tem que ter convicção que é Deus. Porque se tu vier com carne, aí tu vai passar por vergonha. Porque ninguém está aqui para estar agradando nem recebendo palavras da carne. Não tem que ser de Deus. Isso aqui que a Bíblia diz no livro de Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6. A Bíblia diz que o meu povo, irmão, o meu povo é destruído, porque lhe faltou o quê? O conhecimento. Porque o quê? Porque rejeitaste o conhecimento, também te rejeitarei. O povo está se corrompendo. Por falta de quê? Do conhecimento. Nós precisamos buscar o conhecimento da palavra, o conhecimento daquilo que Deus quer. Nós temos que saber, irmão, tem que saber. Deus me dá uma direção. Deus, onde é que o Senhor quer me colocar? Deus, o Senhor quer que eu fique aonde? Deus, onde é que o Senhor quer me usar? Deus, qual é a área que o Senhor tem negócio comigo? Nós temos que ter essa certeza, irmão. Aí esse era profeta, ele foi profeta até o resto da vida dele. Ele ficou cego, foi porque ele nasceu cego, ele ficou cego, a idade dele avançada, os olhos cansados, a enfermidade, sabe, tomou conta, mas ele continuou profeta, ele continuou homem de Deus, sabe. Tem pessoas que só continuam como profeta, como homem de Deus, quando está tudo na bênção, sabe, quando ele está recebendo abraço de todos os lados. Eita, é bom demais assim, sabe. Não, irmão. Tem que ser profeta em todas as horas. Não pode deixar, não. Eu ensino a você, você tem que aprender. Aprenda aí, sabe? Não vá deixar de ser cantor porque você chegou em um determinado lugar e não recebeu oportunidade, não. Não vá deixar de ser ministro da palavra porque você um dia pregou e alguém não gostou da mensagem, não. Nunca deixe de ser o que você é na presença de Deus.
Porque alguém não está gostando que você está sendo assim, minha querida, meu amado. Se o seu compromisso, se o seu compromisso é com Deus, não largue o compromisso que você tem com Deus, seja o que você é. Sabe quantas vezes eu andei agradando a A e a B? Nenhuma. Sabe quantas vezes eu cheguei numa igreja porque eu tenho que agradar, porque o pastor me convidou primeiro, eu nem a ele peço dinheiro. Nem cobrar eu cobro, como esses tais pregadores vazios, sabe? Que vivem com balela dos púlpitos e muitas das vezes com mentiras, que vivem cobrando aí fortuna para ir pregar a palavra de Deus. Eles não gostam de mim, Jesus, mas a tua vontade ela tem que ser feita, a palavra tem que ser transmitida. Sabe, irmão, porque a palavra verdadeira é a palavra verdadeira e a palavra mentirosa é a palavra mentirosa. Ah, você não conhece a minha história. Conhece não, conhece não. Eita, quem escreveu minha história sabe tudo sobre mim. Sabe, a Shirley Carvalhais canta esse hino que é muito bonito. É o hino Tudo Sobre Mim. Ela diz, quem escreveu minha história sabe tudo sobre mim. Cada erro, cada acerto, para chegar até aqui, sabe? Rapaz, para chegar até aqui, não pense que cair de paraquedas, não. É preços e preços, processos e processos, sabe? Guerras e guerras, mas o Senhor está sempre conosco. Você que está enfrentando uma guerra, você está dizendo, pastor, eu estou para desistir, eu não estou mais aguentando, minha querida. Encara essa guerra, porque nesta peleja, tu não terás de pelejar. Parai, fica quieto. E vê do livramento que Deus vai te dar. Só parar. Ficar quietinho, sabe? Fica quietinho. Eita, que coisa boa. É a mensagem de hoje. É a mensagem de hoje. Não tem esse negócio não, sabe? A mensagem é aquela desta revelação do Espírito Santo de Deus. A mensagem de Deus hoje para você, é para você ficar quieto. Eita, Jeová. Estás entendendo o que Deus está te dizendo? Estás entendendo o que Deus está te dando como resposta? É para você ficar quieto. Assim diz o Senhor. Fique quieto. Eita, Jeová. Eu não sei o que é que tu estás querendo fazer. Também não sei o que é que tu estás... Eita, ai meu Deus. Como é que tu estás querendo agir? Eu não sei qual é a tua história, a tua situação. O que eu sei é que Deus conhece a tua história. Fique quieto. Quietinho. Quietinho. O recado de Deus é para você ficar quietinho. Fique quieta, irmã. Quietinha. Eita, glória. Mas, pastor, fique quieta, irmã. Deus está mandando você ficar quieta. Deus está mandando você ficar quietinho. Quietinho, no lugarzinho que Deus quer que você fique. Deus está dizendo, fique quietinho e vá fazendo a minha vontade quietinho. O Senhor está dizendo para você, fique quieto. Você sabe o que é ficar quieto? Sabe? Você sabe o que é ficar quietinho, sabe? Na presença de Deus, sabe? Olha, existe um momento que tem que ficar quieto, irmão. Sabe? Deus quer que você fique quieto. Ô, pastor, eu não estou entendendo. Como assim, pastor? O que é assim, sabe? Ficar quieto. Fique quieto. Deus quer que você fique quietinho. Só no olho, orando, sabe? Orando. Quieto. Quieto. Tá querendo ir para onde? O Senhor está dizendo, fique quieto. Está querendo fazer o que fique quieto. Eita, que Deus tremendo. Ficar quieto, irmão, é não se mover, sabe? Ficar quieto é ficar parado. Ficar quieto, sabe? É demonstrar que você está deixando Deus agir. Ficar quieto é deixar Deus falar. Ficar quieto é esperar o mover de Deus. O Senhor está dizendo para você, fique somente quietinho. Quando a mulher de Jeroboão chegou, Aías já estava sabendo de
deu-lhe tudo que ela queria. Aí ele disse: entra, mulher de Jeroboão, porque tu se desfaça. Eita, Jeová. Tem um bocado de mulher de Jeroboão na obra. Tem ou não tem? Tem. Entra, mulher de Jeroboão, o que é que tu quer? Entra que eu tenho duras novas para te dar. Tu não vai voltar daqui sem nada não. Entra. Quando ela entrou, ela botou a planta do pé dela na casa dele, onde ele morava, onde ele vivia. Ele disse: olha, quando tu voltar, tu colocar a planta do teu pé lá, grande vai ser o reboliço. Isso, o menino vai morrer. Eita, que palavra dura. Mas o profeta, ele poderia muito bem, como muitos fazem. Sabe o que ele poderia fazer? Ele poderia pegar o bolo, pegar a garrafa de mel, pegar o pão, porque ele era necessitado, ele era um profeta provado demais aí, sabe, irmão? Ele poderia pegar o pão, a garrafa de mel, ele poderia pegar o bolo, poderia pegar tudo que ela tinha levado, sabe? Deixa aqui, sabe? E depois tentar agradar ela, enrolar, enganar, mas não tinha história. Aí isso aí não era dele. E o Espírito Santo não deixava ele fazer isso. Tem coisas, irmão, eu sempre digo que quem tem o Espírito Santo de Deus, ele não faz o que ele quer. Quem tem o Espírito Santo de Deus, quando quer abrir a boca, o Espírito Santo de Deus vai lá e pá! Cala a boca. Quieto. Deus está mandando você se aquietar. Deus está mandando você calar a boca. Cale a boca. O Senhor está dizendo: cale a boca para evitar. Meu Deus, cale a boca. É para você mesmo, é para mim, pastor. O Senhor está dizendo: cale a boca no trabalho, cale a boca na igreja, cale a boca na rua que você mora, cale a boca para evitar derramamento de sangue. O Senhor manda dizer: fique de boca fechada e aguarde tão somente que você vai ver o que é que eu vou fazer por você. Cala a boca. Ah, pastor, cala a boca, mulher. Cala a boca. Pronto. É a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é para você calar a boca. Você ficar quieto. Tá gostando não? Mas é assim que tem que ser. Se tu quiser permanecer, se tu quiser caminhar, se tu quiser crescer, se tu quiseres alcançar a promessa, se tu quiseres ver o agir de Deus, se tu quiser ver Deus entrar no negócio, então, cala a boca. É a mensagem de hoje. Vou fechar a Bíblia aqui, ó. Ei, fechei a Bíblia, tá? Cala a boca. Fica quieto. E vê o que Deus vai fazer na tua vida. Tu crê nessa palavra? Então recebe essa palavra. Eu vou parar, a hora já manda eu parar, não é? Mas recebe essa palavra, guarda no teu coração, prossegue na caminhada, cabeça erguida, faz a vontade de Deus, não te vende, meu Deus, não te troca. Quieto, fecha a boca. E quando tu menos esperar, tu há de tomar o conhecimento do que Deus fez por ti. Tu crê? Receba essa palavra.